Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada a todos os que me seguem e me acompanham através de 8 vídeos, redes sociais. Estou muito grata a Deus por todo o seu amor, por toda a sua graça e obrigado por todos vocês. E o meu desejo é que realmente neste dia e em toda a sua vida você possa experimentar a graça de Deus, o amor de Deus continuamente. Antes de entrar no tema, quero dizer-vos que a palavra de Deus nos diz que se nós estivermos cansados, Ele nos dá força. Quando não temos nenhum vigor, Ele multiplica esse vigor em nossa vida, essa força, essa energia que necessitamos. E por isso devemos confiar plenamente nele, que Deus não se cansa, nem se fatiga, mas que Ele está, sem dúvida alguma, peço desculpa, pronto para nos ajudar e nos abençoar. E portanto temos que manter essa fé e essa confiança. Hoje quero falar de um tema muito importante. Todos nós, de alguma forma, desejamos ser bem-sucedidos. Não há ninguém, creio eu, que não queira isso para a sua vida. Porém, para nós caminharmos com Deus e sermos bem-sucedidos, da maneira como Deus quer que nós sejamos, devemos caminhar pela fé e obediência. Então nós vemos que que a obediência e a fé caminham juntos e essa é a chave do sucesso. E nós podemos ver que Deus chamou Abraão e no capítulo 12 de Gênesis, verso 1 diz: Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que te hei de mostrar. Fer-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos que foi pela fé, como diz também em Hebreus 11:8, que foi pela fé que Abraão saiu. E nós vemos que Deus deu uma ordem, Deus disse-lhe: sai da tua parentela, sai do meio da tua família. Isto não é uma coisa muito fácil, sai da tua terra, sai do lugar onde vives e vai para o lugar que eu te vou indicar. E em Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aqui está a palavra obediência, indo para um lugar que havia de receber, ainda não tinha recebido. Aqui está, ele saiu pela fé, ele acreditou na palavra de Deus, na promessa que lhe foi feita e saiu sem saber por onde ia. Isto também é importante. Na verdade, às vezes pensamos que Deus vai nos revelar todo o percurso, todo o caminho que vamos percorrer no plano e no propósito e no destino que Deus tem para a nossa vida. Porém, é à medida que damos um passo de fé, à medida que caminhamos com Deus, é que se vai desenrolando todo esse propósito maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Sem dúvida que se Deus lhe deu uma promessa, quando Deus nos dá uma promessa, e claro que Ele quer cumprir essa promessa. Porém, nós temos de dar o primeiro passo de fé em obedecer a Deus àquilo que nós temos que fazer, que Ele disse que tínhamos que fazer, nem mais nem menos. E que neste caso Abraão saiu pela fé e diz que não sabia para onde ia, portanto ele dependia de Deus a cada passo do seu caminhar. Mas o importante aqui é que ele creu em Deus e preparou-se para sair. E diz no verso 4, e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, assim que Deus lhe deu essa ordem e lhe apareceu, e eu penso que quando nós temos uma experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus, em que Ele nos promete algo, é algo maravilhoso, pode transformar a nossa vida. E eu creio que a vida de Abraão foi transformada a partir deste momento em que ele teve este encontro com Deus. Mas de nada valeria se ele tivesse tido esse encontro e não tomasse pela fé um passo de obediência, de sair para tomar posse da terra que Deus lhe prometeu. Então nós vemos que na medida em que ele obedecia, ele viu a mão de Deus e de facto ele viu a promessa que Deus lhe prometeu. No sentido de que Deus o abençoou. Ele não ouviu todas as coisas,
como a palavra de Deus o relata, mas ele acreditou e a sua família veio a ser abençoada através da sua vida, através da sua obediência. Isso também é importante, porque a promessa que veio a ele não foi somente a ele, mas também à sua descendência. Também creio que a nossa obediência, a nossa fé vai afetar as nossas gerações. Eu acredito nisso. E afetou as gerações não só do seu filho, de Isaac, de Jacó e de toda aquela geração, aquelas gerações que vieram tornar-se uma nação que hoje é a nação de Israel. É tão poderoso o que Deus diz, mas também é muito poderoso nós obedecermos. E o que eu quero dizer, enfatizar aqui nesta manhã, é que a fé caminha juntamente, ou melhor, a obediência e a fé caminham juntas, não estão separadas uma da outra. Não é possível caminharmos em fé e ao mesmo tempo em desobediência. Isso não é possível, Deus não pode operar aí. É por isso que é necessário confiar em Deus e obedecer à sua palavra e acreditar nela e caminhar em fé, conforme assim diz a palavra. Outra passagem interessante que nos fala da obediência e de vermos a mão de Deus trabalhar e operar na vida e até produzir um milagre, encontra-se também no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 6 e 7. Então nós podemos ver que Jesus, podemos ver o verso 5, talvez para compreendermos melhor, vemos que Jesus vai passar por Jerusalém e tem um encontro e vê um cego de nascença. Jesus disse que enquanto ele estava no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que pode trazer luz e até remover a cegueira, tão só espiritual, mas como também pode abrir os olhos aos cegos. Neste caso, foi este milagre que sucedeu. Então nós vemos no verso 6 o seguinte: tendo dito isto, portanto, está ali um cego de nascença e agora Jesus vai ao encontro dele e faz isto: cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Seguidamente disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Bom, aqui está uma passagem também que mostra que foi a obediência do cego que acabou por dar lugar à manifestação deste milagre tão poderoso. Mas agora vamos pensar desta forma: mas se o cego achasse que não tinha lógica nenhuma, se ele pensasse: mas para que serve ir lavar-me ao tanque ao tanque? Sou cego desde que nascença e também não compreendo porque é que Jesus pôs as mãos nos outros. E porque é que agora vou ter que ir lavar-me ao tanque de Siloé? O que é que isso vai fazer? Qual vai ser a diferença? Não tem lógica nenhuma. Provavelmente o cego até já se tinha lavado algumas vezes lá. Ou até já tinha visto outras pessoas. Poderia pensar: não tem lógica nenhuma. Aí está. Por vezes Deus manda-nos fazer coisas que não são racionais, que não entendemos. E o nosso mal às vezes, digo eu, entre aspas, é que queremos racionalizar tudo, queremos compreender tudo. E muitas coisas que Deus nos manda fazer podem nem ter lógica para nós. Isto aqui aparentemente não tem lógica. Porque é que ele havia de ir lavar-se? Porque é que Jesus fez lama? Porque é que untou os olhos do cego? Agora vamos untar todos os olhos dos cegos e eles vão ver? Não. As pessoas podem experimentar isso, não vai suceder. Mas note, aqui está Jesus, o Filho de Deus, uma pessoa completamente cheia do poder e autoridade
e que Jesus obedecia continuamente ao Pai. A Bíblia diz que Jesus disse: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Portanto, aqui vem um relacionamento de intimidade com o Pai. Portanto, ali está o poder de Deus e a forma como Deus escolheu naquele dia que iria curar aquele cego. E o que eu posso entender nesta escritura, nesta passagem da vida de Jesus, é que quando Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, se ele não tivesse ido, nunca aquele milagre teria sucedido. Porque era necessário que aquele homem desse um passo de fé e obediência. Se ele questionasse a Jesus, que não tinha lógica o que Jesus estava a mandar fazer, ele nunca iria ver. Porém, ele confiou em Deus, confiou na palavra de Cristo e ele foi, obedeceu e voltou vendo. Ou seja, foi a fé, a obediência que deu lugar ao milagre, que resultou no milagre. Foi a fé e a obediência que permitiram que o poder de Deus fosse liberto e assim ele pôde experimentar um milagre o qual ele necessitava para a sua vida. Assim é também para connosco hoje. A fé e a obediência caminham juntas. Precisamos de caminhar, de aprender a obedecer, até nas coisas mais pequeninas. Precisamos de aprender a ouvir a voz de Deus e deixar que os impulsos do Espírito Santo que Ele coloca de nós, a percepção interior, o testemunho interior que Ele coloca dentro de nós para fazer determinada coisa, o possamos fazer. É sempre tão importante para termos uma vida bem-sucedida. Todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, mas não só ouvi-la, precisamos de obedecê-la. E quando nós aprendemos o caminho da obediência, é mais fácil caminhar em fé, porque na verdade estão as duas ligadas. A fé e a obediência andam juntas. E quando aprendemos isso, quando o pomos em prática na nossa vida, nós podemos ver o poder de Deus sendo liberto para cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus, a buscar primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos ter um coração sujeito a Deus. Na verdade, é mais fácil dizer que Jesus é o provedor do que Jesus é o Senhor da nossa vida, a quem pertencemos. Mas quando aprendemos que Jesus é o Senhor e quando nós confiamos nele de todo o nosso coração, nós podemos ver Deus trabalhar a nosso favor. Na verdade, eu acredito que Deus quer mesmo fazer grandes milagres em nossas vidas. Eu acredito que Deus quer fazer prosperar o nosso caminho. Eu creio que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito para cada um de nós. E convém a nós, a cada passo da nossa vida, termos um relacionamento com Deus e descobri-lo. E tenho a certeza que, à medida que caminhamos com Deus, Ele nos será revelado, ou nos será manifesto, e que Deus nos guia. Deus deseja, mas a vontade de Deus é conduzir-nos. Por vezes nós temos dificuldade em depender de Deus, mas quando aprendemos a ter um relacionamento com Ele, torna-se mais fácil. É na presença de Deus que nós conhecemos a Deus. Ou melhor, é quando nós temos um relacionamento com Deus que começamos a conhecer melhor. É na intimidade que nós conhecemos a Deus. Essa intimidade, ela se vai tornando cada vez mais forte na medida em que temos tempo, tiramos o tempo para estar com Deus. Não é possível caminharmos em fé. Isso é o que eu acredito. Não é possível caminharmos em fé e obedecermos se realmente não temos um relacionamento com Deus. Se realmente nós não oramos. Na verdade, o diabo faz tudo para que você e eu não orem. Porque é na presença de Deus que nós
somos transformados e recebemos o poder de Deus, a autoridade de Cristo. E também ali recebemos revelação do que Deus tem para a nossa vida. Então, quando Deus falar consigo, quando Deus lhe mostrar algo, então somente obedeça. Tenha a certeza, porém, que Deus está a falar consigo. Mas quando Deus fala connosco, na verdade, Deus pode falar connosco de várias maneiras. Pode falar connosco através da sua palavra, por um testemunho interior, por uma percepção espiritual, pela voz do Espírito Santo até audível. Deus pode falar, escolhe Ele a maneira de como falar connosco, mas Ele fala. Mas, sobretudo, a palavra de Deus é a espada, que é a espada do Espírito, que é o pão da vida. Também nós devemos guardá-la, procurá-la. Deus tem grandes e preciosas promessas. Na verdade, Deus deu uma promessa a Abraão. E Ele diz, podemos lá voltar a Gênesis 12, como a promessa vem de uma forma poderosa à vida dele. Porém, essa promessa também estava dependente do que ele ia ou não fazer. Mas vemos no verso 2, e dar-te-ei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isto é realmente uma promessa tão grande, tão poderosa. Ele seria uma bênção, ele seria uma grande nação, Deus ia abençoá-lo, ia engrandecer o nome dele, e ele seria uma bênção. E verdadeiramente foi isto mesmo que aconteceu. Abraão veio a ser uma grande nação, ele foi abençoado, ele foi grande, o seu nome foi grande, ainda hoje o nome dele é grande, não é? A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão, a bênção que foi dada a Abraão, chegasse a nós, os gentios, essa mesma bênção, porque Abraão creu pela fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Não fez nada, apenas acreditou, creu na palavra de Deus. E porque ele creu, isso foi-lhe imputado como justiça. Então, é da mesma forma connosco. E tu serás uma bênção. E ele seria uma bênção. E ainda hoje é uma bênção. Nós somos abençoados em Jesus Cristo, pela fé. Então, o meu conselho neste dia é que sejamos realmente obedientes e que caminhemos em fé. Essa é a chave do sucesso. Não poderemos nunca ser abençoados se realmente não obedecermos. Precisamos de aceitar a palavra de Deus, crê-la. E quando Deus diz para nós fazermos o bem, então nós devemos fazê-lo. Quando Deus diz para nós confiarmos nele, então nós devemos confiar. Quando Deus diz para nós o buscarmos, então nós devemos buscá-lo. Então, isso também é obediência. Deus diz, busca-me. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, vamos encontrá-lo. E quando não temos esse encontro com Deus, a nossa vida muda, é transformada. Precisamos realmente de manter esse relacionamento com Deus. Na verdade, nós podemos ter muitas ideias. Nós até podemos fazer muitas coisas para Deus, mas isso não tem valor no sentido de que se o que fizermos, Deus não o mandou fazer. Veja, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O que indica que precisamos ter um relacionamento com Ele, porque sem Ele, à parte dele, façamos o que fizermos. Não podemos fazer nada que realmente seja útil e valioso e poderoso. Para termos uma vida realmente bem-sucedida, necessitamos obedecer, estar com Deus, estar na sua presença, amá-lo, servi-lo. Ele deve ser a primeira prioridade da nossa vida. Muitas vezes nós corremos a fazer muitas coisas e finalmente nós vamos a Deus. E isso não é o caminho para sermos bem-sucedidos. Não, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, então todo o resto nos é acrescentado. Nada nos vai faltar, porque Deus tão somente supre tudo. Mas primeiro tem que estar Ele em nossa vida. E
Se assim fizermos, se aprendermos este caminho de obedecer a Deus, de depender de Deus, de amarmos a Deus, as suas promessas, o que Ele promete. Veja, primeiro estava... Deus fez uma promessa a Abraão, mas ele teria que tomar uma decisão de obedecer a Deus. Não tinha que saber tudo. Tinha tão somente que obedecer. Nós queremos saber o fim, de como tudo se vai processar, mas isso não nos é pedido. O que nos é pedido é para começarmos por obedecer. E então todo o resto, pelo percurso do caminho, Deus prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Ele está connosco e certamente cada passo que damos, nós vamos ver que a promessa que Ele nos fez se cumpre na íntegra, porque Deus nunca falhou. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, Ele não muda. Ou seja, as coisas podem mudar, mas Deus não muda. Na verdade, o tempo que vivemos, as coisas que acontecem aqui são transitórias, são temporais, mas o que Deus diz é eterno, nunca vai mudar. Portanto, essa é realmente uma confiança muito grande, é que Deus não muda. Se Ele promete algo, se Ele prometeu algo, Ele não muda. Então, somente agora, o que precisamos fazer é confiar plenamente nele. Atreva-se a crer, a confiar, obedeça a Deus e você verá como a mão de Deus poderosa estará na sua vida para fazer grandes milagres, porque Deus tem prazer em fazer milagres na nossa vida. Deus tem prazer em abençoar-nos. Deus tem prazer em que nós sejamos bem-sucedidos. E de outra forma, se está deprimido, levante-se em nome de Jesus, porque Deus é muito maior que qualquer problema que possa estar na sua vida. Então somente Deus diz, levanta-te. É assim que temos de fazer. A ordem de Deus é levanta-se. Então vamos levantar-nos, vamos obedecer, levantando-nos. E tenho a certeza que o resto Ele fará. Ele fará descer sobre a nossa vida, sobre a sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua força. Sabe, às vezes eu levanto-me e não tenho força. Mas se eu peço força a Deus e oro e busco a Deus, estou ali na presença de Deus. Comecei sem força, mas à medida que caminho, eu não a vejo logo. Não fico ali logo. Por vezes pode suceder isso, mas nem sempre. Eu sinto logo a força e o poder de Deus. Mas eu pedi a Deus, eu estive ali com Ele, eu estive na presença dEle. E agora quero dizer, nem sempre você vai sentir essa presença, mas isso não indica que ela não esteja lá. Leia o Salmo 139 e vai ver que a presença de Deus está em todo lugar. E quando você entra com ousadia, como diz em Hebreus, na presença de Deus, pelo sangue de Cristo, você entra, está lá, na presença de Deus, está ali e já está na presença de Deus. Então, você entrou pela fé, quer sinta, quer não, você está ali com Deus, Deus está ali, você está ali na sua presença. E eu fico ali e quando saio, no caminhar desse dia, eu vejo que a minha força foi restaurada, foi restabelecida. Mas primeiro, eu tive que estar ali. Por isso procure, sempre que possa, ter um tempo a sós com Deus. Fique no lugar secreto, fique naquele lugar. E poderia dizer até que não deixe que esse lugar de intimidade diminua, antes pelo contrário, que ele cresça cada vez mais. Eu não estou a querer dizer que se falhar um dia ou dois que tudo terminou, nada disso. Estou a dizer não deixe de procurar esse lugar e caminhe em fé, caminhe em obediência. Eu tenho a certeza que o Deus que nós servimos e amamos libertará o seu poder e a sua graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Até ao próximo programa. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A
palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.